Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia você aqui do sertão sergipano, esse sertão maravilhoso. Bom dia você aí de Sergipe, você de qualquer lugar do Brasil, você que está aqui em Glória, Poço Redondo, né? Lugares que eu estou constantemente nos últimos tempos, vivendo coisas extraordinárias do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Deus é bom. Bom dia, você de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, você que é também de Pedra Branca, você que é lá da cidade dos meus pais, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, enfim, dessa capital maravilhosa, né? Sergipe é uma capital maravilhosa, o sertão é uma terra que mana leite e mel, literalmente, e despertamos para mais um dia, né? Um dia de bênção, um dia de vitória. Passamos por esse domingo abençoado. Como foi seu domingo? Como foi um domingo em família? Eu creio que foi bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja foi bênção, foi uma maravilha. E cada dia Deus nos surpreendeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ficando na história. Vá abrindo a sua Bíblia aí no capítulo 30 de Gênesis. Chegamos aí ao capítulo 30, já no versículo de número 27. Vai se achegando, vai abrindo a Bíblia, se assentando. Ontem nós vimos quanto se assentar diante de Jesus e obedecer, né? Buscar e obedecer, porque às vezes a gente só ouve a palavra de Deus, mas não toma atitude em relação àquilo que o Senhor ele nos fala, né? Então, quando você ouve, quando você atenta e você obedece, Deus faz coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que nós não estamos nem esperando. Amém? Então nós vimos a experiência que Pedro teve de obedecer ele em um instante muito difícil, e ele viu que obedecer lhe trouxe, né, a glória de Deus, não só sobre ele, mas sobre todos aqueles que estavam com ele. E aí o Pedro se rendeu. É assim que acontece. Nós vemos os sinais, nós vemos Deus trabalhando, e aí nós nos rendemos ao propósito. Então se renda ao Senhor, porque aí você vai viver o propósito. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você já está com a Bíblia aí na sua mesinha? Capítulo 30, versículo 27. Deixa eu ver quem já está aqui. A irmã Kátia estava ontem com a família linda, viu? Netinho lindo. Irmão Adelmo, nosso fazendeiro. Manlica, a nossa designer da beleza. Cristiane, essa Cristiane aí como dizem, é girente, né? Palpa toda a obra. Pense numa pessoa fantástica. Olha aí a moça que trabalha com a moda, é a Mari. Irmã Mari, bom dia. A paz do Senhor. E você que está entrando aí, que está chegando, chegue, venha correndo. Demoramos aí 10 minutinhos, que na segunda é daquele jeito, irmãos, né? No domingo a gente trabalha um pouco mais e nós ficamos cheios da presença de Deus, aí demora para dormir. É muito interessante. Eu demoro para dormir no domingo,
mas estamos de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para a boa e poderosa palavra de Deus. Aqui em Gênesis 30, no versículo 27, nós estamos aqui nessa experiência que o Jacó teve com o seu tio sogro, além de tio, também sogro. Mas pense que sogrão é esse, né? Que tiozão. Diz aqui no versículo 27, então lhe disse Labão. Labão, lembra que Labão é aquele cara enrolão, né? É aquele cara que enrolou bastante o Jacó. Então, enrolou quando Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel, ganhou a Leia, ou a Lia, né, no lugar de Raquel. Depois trabalhou mais 7 anos, e aí foi ficando, e o tio renovando aí as alianças. Aí no versículo 27, quando o Jacó despertou, que Deus, não foi ele que despertou não, Deus impulsionou ele, olha, tá na hora de levantar, tá na hora de pegar a família, tá na hora de voltar, porque Deus falou que ele iria voltar um dia, né? Então diz aqui, olha, lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só. Então, o que ele enxergou? Ele sabia que toda a riqueza que o Jacó estava gerando com o seu trabalho vinha da bênção de Deus que estava sobre ele. E tem que ser assim, irmãos. O povo de Deus, amém? Você tem essa unção sobre a sua vida. Você tem, as pessoas têm que ver que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Tudo que você faz tem que ter o brilho de Cristo. Então Labão sabia que não era normal, né? Toda a provisão que acontecia pelas mãos de Jacó só podia ser debaixo da direção e da bênção de Deus. Então diz aqui, versículo 28. E disse mais, determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Né? Então Jacó respondeu a ele, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. Então, quando Jacó começou a trabalhar para ele, ele tinha pouco. Mas, ao passar dos anos, ele já estava, né, com uma multidão de gados. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Tá certo? Então, ele separou uma qualidade de gados e os melhores, né, de Labão ele tirou, ele separou. E ali
ele sabia que Deus iria o quê? Abençoá-lo. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Veja, irmãos, né? O cara era enrolado, né? Então, geralmente é assim, irmãos. As pessoas que elas não são leais nos seus negócios, na sua palavra, ela sempre duvida do outro. Ela sempre acha que o outro é como ele, né? Toma atitude iguais a dele, né? Mente, engana, né? Trabalha com falcatrua, mas o Jacó não. O Jacó, aqui ele estava trabalhando dignamente e honestamente. Então, ele fez essa aliança. Vamos ver o que aconteceu. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas. Tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, né? Então, os filhos de Labão, outras bencinhas, né, estavam aí ajudando aí no processo, tá certo? Aí diz assim, olha, versículo 36 de Gênesis 30. Gênesis 30. Deixa eu escrever aqui, irmãos. Porque quem for entrando, pelo menos, vai. Então, toda pessoa, irmão, que ela é enrolada, que ela mente nos negócios, aí ela não acredita no que é honesto. Você sabia disso? Toda pessoa que ela ganha dinheiro ilicitamente, ela fala assim que todo mundo faz. Ela não ela mede as pessoas por ela. Então eu sempre falo, eu não sou todo mundo, eu faço parte, hoje vivo no mundo, mas não sou todo mundo, tá certo? E você precisa, né? Por isso que nós temos que ser fiéis nos negócios, nós precisamos ser fiéis na palavra, né? Fiéis no negócio, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E aí, versículo 36 agora. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó várias vezes, né? E o que é bom, irmãos, quem é do Senhor, os que confiam no Senhor, né? Eles não têm medo. É isso que nós temos que entender, irmãos. Às vezes eu vejo cristãos todos embaraçados, frouxos, né? Com medo de amanhã, do amanhã. Irmão, se posicione diante de Deus. Deus, ele vai dar a estratégia. Deus, ele já abençoou, ele abençoou as obras das nossas mãos. Seja um cristão organizado. O Jacó era muito organizado, irmãos. A pessoa organizada, ela prospera. A pessoa desorganizada não sabe nem onde vai o dinheiro dela. A pessoa só por baixo. A pessoa que ela, por exemplo, ela vai no supermercado, só por baixo. Aí o organizado, ele já dá uma olhada em casa, em tudo que é necessário. Para o quê? Para ele não gastar dinheiro naquilo que não é desnecessário, né? Porque as coisas perecem. Aí a pessoa faz aquela lista, compra tudo certinho que é necessário. O desorganizado, ele nunca sabe de nada, ele não sabe o que tem dentro de casa, ele vai, ele compra. Daqui a pouco, quando ele chega, ai meu Deus, eu não devia ter comprado isso, agora já tem 3 disso. E fica sempre desperdiçando, desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, desperdiça tudo, irmão. A pessoa não sabe, sabe? Então a pessoa não sabe gerir, não sabe nada, não sabe gerir o seu dinheiro, vive sempre devendo. Por quê? Porque não tem uma listinha, né, dos seus compromissos. A gente tem que ter lista de compromissos, irmãos.
né? Para você entender o que você tem que pagar, não, esse mês eu só posso ir até aqui, acabou. Então, essa pessoa, ela prospera, ela tem projeto, ela quer comprar alguma coisa, ela se programa, ela tem projeto. O desorganizado, ele nunca tem. Vem as oportunidades e ele perde. Por quê? Porque é desorganizado. Então a gente vai ver aqui, irmãos, né, como Jacó e o povo de Deus precisa ser um povo organizado. Você é de Deus, você está aqui, você gosta da palavra de Deus. Você quer vencer? Seja organizado, irmão. Seja organizado na vida, né? Seja organizado nos seus negócios, né? Porque aí você vai gerir o seu dinheiro, vai gerir o seu tempo, né? E você vai conquistar as oportunidades que Deus te dá na vida. Porque as oportunidades vão passar, né? Minha mãe disse que ela sempre dizia pra gente, olhe, tem coisas que só se conquista quando é novo. Porque quando é velho dá muito trabalho, porque você já está cansado. O novo, ele tem vigor para trabalhar. O velho só tem cansaço. E é verdade. Amém, irmãos? Então a gente precisa ser organizado. Vamos aprender com Jacó. Então tomou Jacó varas, veja só, estratégia que Deus deu. Varas verdes de álamo e aveleira. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Tô assim, só graça. E aveleira e castanheiro, e descansou nelas riscas, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Então, como é que você pode imaginar, né? Você pega uma vara, você vai descascando e vê ali que naquela vara tinha brancura. Vamos lá. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. Então veja que ideia fantástica, né? Como é que eu vou fazer aqui? Peraí. Aí colocou ali onde o rebanho ia beber, colocou as varas, e enquanto o rebanho bebia, olhava para onde? Para as varas, né? Só Deus mesmo. Aí o rebanho ia concebendo. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face dos rebanhos para os listados, e todo moreno entre os rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebia as ovelhas fortes, né? Olha só, tudo que o cristão ele faz debaixo da bênção é diferenciado. Então, o rebanho, as ovelhas, né? Elas iam se robustecendo, ficando forte. Punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e o que, irmãos? E jumentos. Aleluia. Irmãos, o próprio Deus deu estratégia para o Jacó. O próprio Deus, né, estendeu as mãos
e fez com que Jacó prosperasse muito mais ali. Porque era propósito de quem? Era propósito de Deus. Que Jacó reunisse tudo que era dele, que é a família dele, e saísse, né, daquele lugar. Então, queridos, a mesma coisa que nós aprendemos ontem, né, nos nossos cultos, o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor. Quem busca o Senhor nunca vai ter falta de nada, não vai ter falta de estratégia, amém? Não vai ter falta de bênção, não vai ter falta, irmãos, né? Você pode até passar um tempo de dificuldade, mas quem anda, quem busca o Senhor, irmãos, prospera. Quem anda com o Senhor, prospera. Quero que você guarde isso. O Labão, ele estava meio que aprisionando aqui o Jacó. Mas quando Deus deu a ordem, irmãos, né? Deus também deu a estratégia. E como Jacó era obediente, por que tem pessoas que passam a vida toda, irmão, vão para a igreja, lê a Bíblia, mas a vida é um embaraço, né? É um embaraço. É dependente. Jacó não era dependente do sogro, não. O sogro é que dependia da bênção de Jacó. Então, o cristão que obedece a Deus, que honra a Deus, que ouve a Deus, ele não é dependente das circunstâncias nem das pessoas. Ele é dependente de Deus. Amém? A bênção que está sobre nós favorece os outros. Por isso eu volto a dizer, irmãos, a Bíblia sempre, se você estuda Provérbios e estuda os Salmos, a Bíblia nos ensina a não dever nada a ninguém, a não pedir em nada emprestado. Pelo contrário, quem tem a bênção de Deus, né, a bênção que está sobre nós, enriquece e não acrescenta dores. O cristão, irmãos, não é para ser envergonhado. O cristão é para ser galardoado. Então, essa bênção está sobre nós, irmãos. Deus dá estratégia, Deus nos ensina e faz com que os outros, né, enxerguem esse Deus na nossa vida. Amém? O cristão ele não é só conhecido com a Bíblia debaixo do braço, não. Né? O cristão é conhecido pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. O cristão é conhecido, olá, professora Ana, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, pelas suas escolhas. O cristão, ele é conhecido, irmãos, né? Quando tem o antes e tem o depois, né? Nossa família, ela tem que ver na gente, sabe? Essa provisão, ela tem que ver na gente. Então, o cristão, ele não vive pedindo emprestado para a família, diga misericórdia, né? Quando você está nesse estágio, procura Deus, procura se organizar, pague suas contas, organize sua vida financeira. O Jacó, nessa parte aqui, está nos mostrando sobre finanças, sobre estratégia. Ele tinha que sair lá das posses do sogro. O sogro via que ele prosperava e prendeu ele. E Deus deu estratégia para ele, amém? Para que ele tivesse o seu próprio recurso, tivesse a sua independência financeira, para sair de lá de cabeça erguida, com a família, né? Sem nenhuma declaração, né?
Ah, foi fulano que me deu, foi cicrano que me deu. Não, foi Deus que me deu. Então, a vida do cristão, ela é assim. E não demora muitos anos não, tá, irmão? Tem gente que... pastor, eu já estou 10 anos, 15 anos com Jesus. E é porque você não aprendeu nada. Geralmente é porque não aprendeu nada. Não aprendeu a ser fiel dizimista, fiel ofertante. Não aprendeu a dizer não para as suas vontades, né? Não aprendeu a dizer não para os desperdícios. Não aprendeu a dizer não, né? Não aprendeu a não tomar emprestado. Não aprendeu, irmãos. A pessoa, quando eu vejo aí um monte de cristão, é um nome sujo, todo embaraçado, amarrotado, devendo aqui, devendo ali. Meu irmão, esse cara não aprendeu nada com Jesus. Não aprendeu, olha, aonde a própria bandeira do Brasil... Eu gosto muito do que está escrito na bandeira do Brasil, aonde há ordem há progresso. Então, se o cristão está todo embaraçado, irmãos, é porque não tem ordem, aí também não tem progresso, né? Não tem ordem na sua vida, a sua vida aqui. Primeiro é aqui, né? O Senhor, Ele renova a nossa mente, amém? E aí as nossas atitudes precisam ser renovadas para que a gente viva, né? Viva o melhor dessa terra. Então, cristão, não é só cristão, pessoas desorganizadas financeiramente, ela está desorganizada com Deus. Porque não é que a gente vai passar por luta, não, vai. Mas a gente vai ver Deus, irmãos, né? Vai ver Deus agindo na nossa vida. E tem gente que está milhões de vezes ali. E outra coisa, né? E ainda vai brigar com Deus. Tem gente que ele é até fiel a Deus. Sou dizimista, sou ofertante. Ai, Deus, eu sou dizimista, sou ofertante, sou isso, sou aquilo. Mas é desorganizado. Desorganizado, irmãos. Amém? Né? Porque na nossa organização, a gente tem que aprender a dizer não. Se eu posso comprar, eu posso. Se eu não posso comprar, eu não posso. Acabou-se. É simples assim. É o tempo, é o tempo. Não é o tempo. Não é isso? Se é o tempo do cuscuz, vamos comer cuscuz. Não é isso? Vamos comer, como é que chama o tempo? É o teimosinho. É o tempo das vacas magras, a gente vai organizar aquele tempo. Não é isso? Aí eu só vou comer coisas melhores quando der o tempo. Mas aí inventaram uma coisa chamada cartão de crédito. Aí, meu filho, enquanto tiver crédito nesse cartão, a pessoa está embaraçada. Vê que a Bíblia, irmãos, ela nos ensina sobre o dia a dia, sobre a vida aqui, ó. Então, você tem a bênção, eu tenho a bênção. E a gente não pode desperdiçar. O nosso amanhã tem que ser melhor do que hoje. Cuscuz com ovo é uma dupla, hein? E tem porque essa dupla, né, tá junto com a gente na guerra, né? Mas vamos comer, agradecendo, dando glória a Deus. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco vem um inhamezinho. A macaxeira, porque inhame é caro, né, irmãos? Bichinho que pesa é caro, mas é bom demais. Mas às vezes não dá para comer um inhamezinho, então vamos no teimosinho mesmo. Vamos aí no cuscuz com ovo, né? E ovo também tá caro, queridos. Mas vamos lá, divida aí esse ovo aí. Vai dar tudo certo. Então Deus dá estratégia no que fazer, o que fazer. E além de dar estratégia, Deus libera a bênção para que o nome dele seja glorificado. Tá bom? Então, aprenda um pouco mais aqui com Jacó. Deus deu estratégia, né, fantástica, né, coisa surreal. E Deus faz assim com a gente.
que você possa ter uma estratégia fantástica, surreal, de coisa simples. Ele pegou as varas, pense, descascou as varas, colocou uma do lado da outra, ali onde o rebanho ia beber. E só Deus, irmão, pode dar estratégia, só Deus. Aí o rebanho ia bebendo ali, e olhando para as varinhas, e foram nascendo as estadas. Amém? E assim sucessivamente, cada tipo que ele precisava. Então Deus te dá estratégia, Deus te dá capacidade. Faça na direção de Deus, obedeça a Deus e Deus vai te honrar. Seja qual for sua profissão, faça com excelência. Uma das coisas que Jacó fazia era com excelência para honrar a Deus. Honre a Deus na palavra, ele era um homem de palavra, porque ele aprendeu com Isaac. Isaac aprendeu com Abraão. Ser pessoas de palavra, ser pessoas de Deus. Quem anda com Deus, irmãos, tem que ser uma pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Pense nisso. E você vai vencer, romper, crescer, como Jacó cresceu. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. Eu amo essas experiências que Jacó teve, porque me ensina como o Senhor nos abençoa. Como é bom ser servo do Senhor. Como é bom buscar o Senhor. Como é bom ter atitudes, meu Deus, atitudes diferenciadas. Era o que Labão, enrolado, que andava com falcatruas, não cumpria com a palavra, vivia sempre inventando algo para subtrair de Jacó. Mas a mão de Deus estava sobre Jacó, e Jacó prosperava. E Deus tinha dado a ele a estratégia, porque Deus iria mudar o Jacó de nível, iria tirar Jacó lá das terras do seu sogro Labão. Meu Deus, que esse meu irmão, que essa minha irmã que está ouvindo a palavra do Senhor, entenda que aquele que é do Senhor, aquele que verdadeiramente obedece ao Senhor, aquele que busca o Senhor, ele tem a bênção. E se nós detemos a bênção, nós precisamos glorificar e honrar o teu nome. Meu Deus, porque tudo aquilo que nós tocamos, o Senhor abençoa. Não é sobre nós, é sobre a glória que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Meu Deus, que as pessoas, que a nossa família, que a nossa vizinhança, que os nossos colegas em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, que pessoas maiores do que nós possam enxergar em nós a bênção do Senhor, meu Deus. Então, Pai, ajuda esse cristão, Pai, que é desorganizado, meu Deus, que é todo desalinhado, meu Pai, na vida, que compra, não paga, que deve, que pede emprestado. Meu Deus, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vai à frente, meu Deus, endireita esses caminhos tortuosos. Meu Deus, tira esse cristão da vergonha. Em nome do Senhor Jesus, faz ele despertar, ela despertar, meu Deus. Que não é o Senhor que está errado, mas é ela ou ele que precisa mudar, que precisa, meu Deus, ter compromisso, Senhor. Acima de tudo, compromisso com o Senhor, porque o Senhor honra aqueles que te honram. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos começar a semana, Pai, já debaixo dessa bênção, debaixo dessa unção, porque eu creio que a tua palavra, ela vem nos alinhar, ela vem nos despertar, ela vem acordar aquele que está dormindo na fé, aquele que está dormindo, meu Deus, no seu testemunho de vida. Então, meu Deus, eu derramo e determino a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão, mas acima de tudo,
que ele seja alinhado, organizado, que ele seja dirigido e capacitado pelo teu Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém, irmão Almir. Cristiane, pega a visão, Cristiane, irmã Mari, pega a visão aí em nome do Senhor Jesus Cristo e todos os irmãos. Irmã Neide, Deus te abençoe, irmã Ana, Deus te abençoe, professora querida. Deus te abençoe, irmã Senira, Deus te abençoe. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. A bênção de Deus, ela está sobre a nossa vida. Então honre, seja fiel no pouco, seja alinhado, porque Deus é que nos coloca no muito. Amém? Quem recebe, diga amém, 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 amém. Foi forte, né? Foi forte, irmão Rodir. Foi forte. Sempre o que é de Deus, irmãos. Sempre o que é de Deus, a gente recebe. Tem dia que é uma paulada, né? Aí a gente, epa, né? Porque tem gente que coloca a culpa em Deus. A culpa não é de Deus, não, irmão. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Tá chegando, pastora? Não, irmão, já chegou. Fica aí só, não tá chegando, não tá chegando. Já chegou, minha irmã, já chegou. Deus abençoe. Já chegou, irmão. Deus já fez a obra, né? Deus já fez a obra. Tenha um dia abençoado, irmãos. Amanhã estamos aqui. Hoje, na segunda, né? Geralmente na segunda a gente atrasa um pouquinho, mas a gente vem, em nome de Jesus. Glória a Deus, sou grata, senhora. Eu também, mas sou grata a Deus. Deus é bom. Cheiro, queridos. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui para aprender com o Senhor. Amém? Pratique, viu? Não é só ouvir, não. Pratique.